Boa tarde a todos. Iniciamos aqui a quarta sabatina da série promovida pelo Jornal O Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos, encontros que acontecem até a próxima sexta-feira aqui no auditório do Sindicato do Comércio Varejista. Nosso convidado de hoje é o candidato do PSTU, Ernesto Gradella. Ele será sabatinado pelos jornalistas Elcio Costa, editor-chefe do jornal, aqui à minha direita, Marcos Meirelles, chefe de reportagem, ao lado do candidato, Cláudio Souza, na outra ponta da bancada, e por mim, Max Ramon. Ernesto Gradella tem 57 anos, é casado e pai de 2 filhos, é formado em Engenharia de Materiais, com pós-graduação nas áreas de Matemática e Economia do Trabalho. O candidato iniciou sua trajetória política na década de 80, quando ajudou a fundar o PT em São José. Foi vereador por 2 mandatos, entre 83 e 89. Em 90 foi eleito deputado federal. 2 anos mais tarde deixou o PT e em 94 participou da fundação do PSTU. Gradella disputa a Prefeitura de São José pela 3ª vez. As outras 2 foram em 96 e 2000. De acordo com pesquisa encomendada pelo jornal Vale, a agência Mind, Gradella detém hoje 1% das intenções de voto. Candidato, em primeiro lugar, boa tarde. Queria agradecer a presença do senhor nesse nosso encontro e gostaria de aproveitar os números da pesquisa já para abrir a nossa discussão. Há pouco menos de 20 dias das eleições, com esse percentual de intenções de votos, o que esperar até o final da campanha? Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, aí ao Jornal Vale pelo convite. Só corrigindo, até a minha idade hoje é 58 anos, porque acho que esse currículo foi feito quando eu tinha 57, que eu fiz em julho, né, o aniversário, então tenho 58 anos, e não é pós-graduação, eu tenho uma complementação pedagógica em matemática, uma especialização em economia do trabalho, né, pela Unicamp, mas não é uma pós-graduação. Bom, corrigindo isso daí, nós temos ainda bastante tempo de campanha pela frente. Nós temos aí uns 20 dias de campanha pela frente. Nós estamos levando as propostas à população, estamos discutindo as propostas. A gente sente que há uma resposta positiva a isso que nós estamos apresentando e, portanto, quer dizer, nós não estamos preocupados com a questão do 1%, que está aí. A gente acredita que essa proposta aqui a gente pode ainda apresentá-la de maneira mais completa daqui para diante, nesse período que faltam até as eleições. Em cima disso, qual é o objetivo do PSTU nessa eleição? Apresentar uma proposta concreta para a população, uma proposta diferente. Nós estamos vendo aí, quer dizer, uma proximidade das propostas de PT e PSDB. Na verdade, o PT começou a assumir compromissos com um setor que antes era tradicionalmente apoiador do PSDB, como as construtoras, não se coloca contra a terceirização da saúde. Enfim, nós estamos vendo propostas cada vez mais parecidas, a proposta do PT cada vez mais parecida com a do PSDB. E essas propostas não servem à cidade, porque elas vão manter essas mesmas dificuldades que a população já está vivendo hoje, que ela reclama. Pode ser apresentada de maneira diferente, de maneira mais bonita, mas são propostas que para nós não resolvem o problema. E é esse o nosso objetivo, apresentar uma proposta diferente para a população que se contraponha a essa mesmice que nós estamos vendo os candidatos apresentarem. Candidato, boa tarde. Com quase 20 anos de história, o PSTU jamais conseguiu eleger um deputado federal e também nunca conseguiu eleger um vereador em São José, uma das cidades onde ele tem presença mais forte. Não está na hora de mudar o discurso do partido? Não, eu acredito, o PSTU foi um partido que, ao contrário do PT, não se construiu na década de 80, com o avanço do movimento operário, o avanço das lutas que havia naquele momento. Nós vivemos aí uma década de 90 em que a população tinha certa ilusão no neoliberalismo, né, na proposta neoliberal, que agora já fez água e já não é mais defendida daquela maneira por ninguém. Portanto, quer dizer, o PSTU, na verdade, desde aquele momento já denunciava isso daí. E o nosso discurso está se colocando cada vez mais de acordo com aquilo que a população vê.
Quer dizer, quem tinha a esperança no futuro neoliberal da humanidade, que os problemas estariam resolvidos, hoje já viu no que deu, né? As crises econômicas se dando aí a cada momento e atingindo todos os países como um todo. Aquilo que nós denunciávamos naquele momento está cada vez ocorrendo mais. E por que o senhor acha que o eleitor não confia nessa proposta e não vota no partido? Olha, o eleitor, eu acredito, cada vez mais vai confiar nas nossas propostas. Nós sempre apresentamos uma proposta clara para o eleitor, nós não douramos ou enganamos o eleitor com propostas como a gente tem visto agora. Nós estamos vendo pessoas que estão apresentando que vão mudar a questão da saúde sem mexer na questão da terceirização. Como que você vai fazer isso? Você consome na saúde do 452 milhões, você consome 208 milhões para pagar o funcionalismo. Depois, quase 200 milhões com a terceirização. Você acha que o dinheiro que sobra da saúde, se não mexer na terceirização, dá para ampliar a rede de postos, dá para contratar mais médicos, dá para repor aquilo que está faltando na saúde? Totalmente inviável. E são essas propostas que os dois principais candidatos estão apresentando. Quer dizer, elas são totalmente inviáveis. Nós estamos apresentando o contrário, falamos. Tem que romper com a terceirização, porque aí tem um escoadouro, tem um ralo de dinheiro público que está indo para determinados setores. Se você não fizer isso, você não vai resolver o problema da saúde. E é isso que nós estamos vendo nas propostas dos candidatos aqui na cidade. Nenhum deles quer se contrapor a essa questão e, portanto, as propostas vão ficar no vazio. Candidato, primeiro, boa tarde, obrigado pela presença do senhor. Ainda no campo de propostas, o senhor começou a campanha prometendo municipalizar o transporte coletivo. A gente já percebe uma mudança de discurso. O senhor diz agora que é preciso fazer uma auditoria, que precisa ver antes como está a situação. Por que o senhor mudou o discurso? Não é o discurso mudar, é que para você fazer isso, você não vai aplicar o programa todo no primeiro dia, você tem 4 anos de mandato. Mesmo na saúde, você acabar com a terceirização é um processo. Você tem que fazer auditoria, você tem que abrir concurso para contratar médicos, funcionários da saúde para colocar no lugar. Tudo isso daí é um processo. Você tem que avaliar dos contratos o que não está sendo cumprido, inclusive para cobrar isso daí. Quer dizer, a gente sabe que faltam medicamentos, faltam fraldas, falta uma série de coisas no hospital municipal que deveriam estar sendo cumpridas pelo contrato. Mas são coisas que ainda estão obscuras, porque não existe uma fiscalização efetiva que a gente conheça para que nos possibilite um raio-x completo disso. Mas a proposta nossa continua sendo terceirização da saúde, vamos acabar. Municipalização do transporte coletivo, vamos fazer. Mas isso aí é uma etapa. Você não chega lá e impõe, constrói uma empresa da noite para o dia. Você faz isso daí dentro desse prazo. E é dessa maneira que nós propomos trabalhar. A proposta não mudou em nenhum momento. Em nenhum momento nós estamos abandonando a proposta que está aí colocada. Então, esse que quer dizer, apenas a maneira que você vai detalhando, à medida que você tenha tempo para detalhar a proposta, nós estamos apresentando ela dessa maneira. Em quanto tempo o senhor acha que é possível fazer a municipalização do transporte, depois que o senhor assumir? Eu acho que durante o nosso mandato é possível. Durante os 4 anos de mandato é possível fazer isso. Agora, é claro que tem contratos em vigor. Portanto, tem que se analisar, tem que ter uma análise jurídica desses contratos que estão colocados. E aí sim, nós vamos ver. Na verdade, o transporte coletivo é uma questão seguinte. Eu estou aqui há 34 anos aqui na cidade. Em nenhum momento funcionou esse transporte coletivo de maneira correta. E nesse último período, ele piorou, porque agora ele atende uma menor parcela da população do que ele já atendeu. A continuar com essa política que foi criada no último período, nós vamos ter que fazer, em vez de fazer só a via norte, via sul, nós vamos ter que fazer a via noroeste, a via nordeste, a via não sei o quê, porque ninguém mais vai usar esse transporte coletivo que está colocado aí. Você vai ter que investir milhões e milhões em vias que já não tem mais para onde colocar esses carros. É necessário, só tem uma saída para a cidade, é você incentivar esse transporte coletivo. Enquanto ele estiver nesse processo que está aí, não há solução. Podemos ver que hoje a população utiliza menos o transporte coletivo do que já usou. Por quê? Porque é mais caro você vir para a cidade de ônibus do que vir de carro. Não é possível que a gente tenha uma cidade que aconteça isso. É claro que é um desincentivo ao transporte coletivo. Boa tarde, candidato. Obrigado por participar desse bate-papo com a gente. Vou voltar a uma questão que o Marcos colocou. Há mais ou menos 20 anos o PSTU, ele regularmente apresenta candidatos a prefeito e a Câmara em São José dos Campos. Não conseguiu eleger ninguém. É um desempenho, vamos dizer assim, fraco em 20 anos.
E a eleição é a que dá densidade política, pelo menos aos olhos do cidadão, do eleitor ao partido. Mais ou menos há um bom tempo também, o PSTU é a principal corrente de sustentação do Sindicato dos Metalúrgicos de São José, que é o maior sindicato de trabalhadores da região. O discurso do PSTU, que é bom para o sindicato, que é aceito pelo trabalhador, não é aceito pelo cidadão, porque ele não dá respaldo ao seu partido? Olha, o PSTU é um partido que não existe só na época das eleições. Diferente daquelas siglas que você, na época da eleição, você vai lá, desenterra, participa das coligações, participa da eleição, depois enterra de novo, só vai desenterrar daqui 2 anos, na próxima eleição. O PSTU não é assim. O PSTU está todo dia na luta, luta sindical, luta popular, luta estudantil. O PSTU está presente. Quer dizer, em todos os movimentos aqui da cidade, o PSTU está presente. É o partido mais vivo que tem na cidade. É um partido que enfrenta as questões como um todo e não foge de nenhuma polêmica que está colocada aí na cidade. Tem uma postura clara em relação a isso. A questão dos metalúrgicos, nós tivemos já disputas em que o Lula ganhava a eleição, apoiava a chapa aqui e não ganhava aqui. Quer dizer, por quê? Porque o pessoal reconhece o que? A postura firme de sindicalistas que são do PSTU na defesa dos seus interesses. Quer dizer, então há uma questão também, senão a gente poderia dizer, mas por que então vocês estão em todos os movimentos, estão em movimentos importantes, sindicatos importantes aqui na cidade? Tem esse respaldo, sim, da classe trabalhadora. Outra coisa é que se em determinados momentos a pessoa quer trocar determinada situação, não aguenta mais o PSDB, e também, quer dizer, aí desloca o seu voto útil, achando que, vamos ver aqui, o candidato pode ganhar. Quer dizer, tem muita questão do voto útil que sempre acaba pesando em relação ao PSTU. Mas para nós é tranquila essa questão. Nós vamos continuar, todo mundo sabe que a eleição vai passar e o PSTU não vai desaparecer, o PSTU vai continuar presente no dia a dia da cidade, nos enfrentamentos políticos que vão ter aí. Correto. Candidato, ainda no campo das propostas, o senhor falou que mencionou algumas delas no início desse nosso encontro e eu estive olhando o seu plano de governo e lá o senhor fala, além de reduzir dessa proposta de municipalização do transporte coletivo, o senhor fala em reduzir o preço da passagem, assegurando passe livre a estudantes, desempregados e viabilizar a implantação de um VLT. Como o senhor pretende fechar essa conta? Só acredito que existe demanda para tudo isso na cidade? Olha, na questão do transporte público, nós entendemos que tem que mudar esse padrão. Você tem que reduzir o custo para que mais gente volte a utilizar esse serviço. Ele tem que ser melhor. E nós não acreditamos que você consiga, inclusive, implantar bilhete único, outras coisas mais, se você mantiver esse processo, você só vai conseguir garantir isso daí fazendo a Receita de São Paulo, subsidiando a empresa. Então, nós não queremos usar dinheiro para ficar subsidiando lucro de empresa, na medida que você tenha que criar alguma coisa, subsidiar. Por isso que nós falamos de uma empresa municipal. Agora, a cidade, aqui nós estamos cada vez mais numa região metropolitana. A cidade tem que pensar numa outra forma de transporte que não seja só o ônibus, que não seja a Dutra ser a avenida principal de ligação dessa região metropolitana. Tem que se pensar, tem que se trabalhar com uma proposta de um veículo sobre trilhos, para que a gente possa pensando como no futuro. Não é possível a gente ficar só no transporte com esses ônibus que estão aqui colocados. Eles não vão atender esse crescimento todo que nós temos na região. Então, isso daí são projetos do futuro. Não é que questões, e inclusive muitas vezes a ser feito em conjunto com outras, com o Estado, com os outros municípios aqui da região. Não há, mas que é um processo que a prefeitura tem que se preocupar, sim, porque a gente não pode dizer o seguinte, não, a cidade aqui só vai ter o ônibus dessas 3 empresas rodando daqui para diante para resolver o problema. Não é solução, já mostrou o quê? É um modelo fracassado. Candidato, na sua campanha o senhor tem falado muito sobre a preservação dos empregos na GM. Uma pesquisa, o Vale e a agência MAID aponta que a maioria da população atribui a culpa pela crise na GM ao sindicato. Onde o sindicato falhou? Olha, pelo que eu vi lá, 30% atribui ao sindicato. 30% atribui exclusivamente ao sindicato e outros 16% atribui
ao sindicato, à prefeitura, ao governo federal. Então, São 46%, a maioria da 46% dos eleitores avalia, a maior parte dos pesquisados, que é o sindicato ocupado pela crise da empresa. Então, a maioria da população não avalia assim. Agora, se a gente fizesse só uma divulgação, qual foi o ano que a GM deu maior prejuízo aqui na nossa cidade, aqui na nossa região? A GM daqui, quando que ela deu prejuízo? Quantos milhões ela teve de prejuízo em 2004, 2005, 2006? Ela não tem prejuízo nenhum. A GM só está tendo lucro, acumulando lucro. Nesse momento, com esses incentivos que o governo deu, redução de impostos, desoneração da folha de pagamento, incentivos do BNDES, a GM está lucrando mais ainda. Não há crise na GM, que aqui ela está tendo prejuízo e que ela precisa tirar os empregos daqui. O que a GM está querendo se aproveitar é que nesse momento, lá na Argentina, você tem uma moeda bem mais desvalorizada que o real e você leva a produção dos carros para lá e depois traz aqui pelo Mercosul e vende aqui dentro. Mas basta que a gente faça o seguinte, vamos divulgar qual é o lucro da GM e aí vamos perguntar para a população de novo, você acha que tem alguma coisa aqui que está errada aqui? A GM está tendo prejuízo com isso que ela paga aqui? A GM só tem lucro, não há em nenhum momento qualquer boletim dela que ela diga que está tendo prejuízo aqui. Ela sempre sai pelo negócio, aqui a mão de obra está cara, mas aqui é onde ela tem lucro, e tem lucro altíssimo. Além de tudo, nesse país o carro é muito caro. Quer dizer, um carro que é vendido, que ela vende, o mesmo carro, que ela vende no México, que ela vende nos Estados Unidos, que ela vende em qualquer outro país, ela vende mais barato do que aqui. E, portanto, quer dizer, se nós já pagamos o carro mais caro, ela tem toda uma gordura aí para queimar nessa questão. É impossível que uma empresa que está recebendo incentivo de todo lado do governo, agora venha falar assim, não, agora eu vou te fechar os empregos aqui porque eu quero produzir num lugar mais barato. Ué, então não receber esse incentivo. Se está recebendo incentivo é para manter os empregos. E é isso que nós achamos que o prefeito tem que fazer. O prefeito não pode ficar assistindo a GM pegar e vir aqui e falar, não, eu lucrei muito, mas agora eu acho que eu vou lucrar um pouco mais lá no outro país, vou levar os empregos. Quer dizer, e a prefeitura não vai atrás do governo federal, não vai atrás do governo estadual para pressionar a empresa e falar, pera um pouquinho, você está recebendo dinheiro dos nossos impostos, dinheiro público, dinheiro que poderia estar indo para outra coisa e está querendo usar isso daí apenas para aumentar a sua lucratividade? Candidato, a queixa da GM é a que mais ganha relevo pela situação da empresa, pelas ações que a empresa também tomou e pela situação que envolveu tanta gente, né? São 1.800 pessoas, se não me engano, 1.800 trabalhadores. Mas essa queixa do peso do sindicato é generalizada entre as empresas. Recentemente, o prefeito Eduardo Cury disse que na negociação que ele participou no Estado envolvendo a Toyota, uma das coisas que pesou para a Toyota ir para a região de Sorocaba foi o fator do sindicato. O senhor acha que isso não é um inibidor? Olha, recentemente, a cidade de São José dos Campos, recentemente, 2 semanas atrás, teve uma implementação, quer dizer, os metalúrgicos receberam de um abono, que significou 24 milhões para ser gasto aqui no comércio da cidade e da região. As PLRs anteriores, o quanto somou isso daqui para a cidade, o quanto é importante para o desenvolvimento do nosso comércio, o quanto é importante para o desenvolvimento dos demais setores na cidade. Se nós estivéssemos aqui aplicando uma política de baixos salários, de salários, vamos dizer, mínimos aqui, quem que pagaria por isso? Seria a cidade como um todo, menos emprego no comércio, enfim, você não teria esse ciclo virtuoso da economia que se fala que leva essa massa salarial. Então, é o contrário. Tanto que essa proposta aí, quer dizer, isso aí é um pouco de propaganda do prefeito, que só repete argumento da GM, mas nunca contesta nada que a GM fala, que estão vindo 2 montadoras para cá, na mesma base do sindicato. Tá? Vão estar instaladas aqui na mesma base. Bom, se está expulsando a Toyota daqui, por isso por que não expulsou as outras 2? Então não há lógica nisso daí. Na verdade, isso daí é só repetição de argumentos da GM e também para explicar um pouco o corpo mole do prefeito Cury, né? O prefeito Cury é um banana quando se trata dessa questão. Desculpe o termo, mas vamos dizer assim, ele faz corpo mole na questão, excluindo esse termo que não fica muito bem, vamos dizer que ele faz corpo mole nessa questão. Candidato, o senhor e o seu partido criticam a nomeação de aliados no governo Cury, mas o senhor é empregado da DIMAP, uma associação que é ligada aos sindicatos metalúrgicos, que é ligado ao partido do seu PSTU. Como é que o senhor explica essa contradição? Olha, eu acredito que eu tenho toda a condição de desempenhar esse papel. Eu tenho, inclusive, uma especialização em economia do trabalho e sindicalismo na Unicamp.
feita pela Unicamp. Justamente uma especialização que se referia às pessoas que estariam fazendo assessoria aos sindicatos a isso. Eu tenho condições de desempenhar isso aí, tanto pela minha prática, pelo papel, pela experiência que eu tenho de vida, como pela formação. Vamos dizer assim, eu não tenho dúvida nenhuma de colocar esse currículo para qualquer uma das entidades que estão aí, quer dizer, com o meu posicionamento em relação a isso. Então, estou trabalhando em algo que eu tenho informação para fazer. Eu não estou lá de favor, não estou lá porque tem tal posição. Eu tenho condições de desempenhar essa função. Candidato, o senhor já falou em várias ocasiões que é contra a criminalização dos movimentos sociais e é favorável ao direito dos trabalhadores à manifestação. Qual que é a posição do senhor em relação a protestos que, vez ou outra, acabam interditando a rodovia Presidente Dutra, que é a principal rodovia do país e, por vezes, ocasionando transtornos a motoristas, trabalhadores e outras pessoas que precisam utilizar essa rodovia? Olha, eu acho que há transtornos que são causados na vida da pessoa, mas acho que o maior problema para a população é se, por exemplo, um trabalhador que tem o transtorno de perder o seu emprego é maior do que perder meia hora na Via Dutra esperando desocupar o trânsito. Então, em determinados momentos, os trabalhadores são obrigados a usar determinadas táticas para chamar a atenção do seu problema. Mas isso não prejudica outros trabalhadores? Prejudica outros trabalhadores, mas se tiver demissão, se tivermos ataques aos trabalhadores, também prejudica outros trabalhadores. Imagine só o seguinte, se todos esses trabalhadores da GM, se tivesse sido aprovada uma grade menor de salário para esses trabalhadores da GM, foi aprovado, mas tivesse sido aplicada como foi lá em São Caetano, esses trabalhadores teriam sido todos demitidos e teriam sido contratados em outros lugares com menos. Foi o que aconteceu em São Caetano. Por isso que hoje, quando vem a proposta de reajuste salarial, os trabalhadores da GM aqui aceitaram, porque tem um piso salarial maior. Lá em São Caetano não aceitaram. Eles já estão ameaçando uma greve lá na GM São Caetano, por quê? Porque lá o valor está muito barato. Na verdade, o que acontece é que quando há medidas desse tipo, medidas mais extremadas, é porque do outro lado está havendo ataque extremado aos trabalhadores, ataque injusto aos trabalhadores. Não é um negócio que acontece todo dia. Quer dizer, isso daí eventualmente acontece um fato assim, acontece uma questão dessa maneira. Portanto, quando foi realizado, sempre foi em cima de uma luta justa dos trabalhadores, né? Nunca foi por acaso, nunca foi por qualquer coisa, uma questão pequena. Sempre foi por causa de uma luta justa. E continuou correndo. Esses dias mesmo tinham interrompido uma rodovia lá, porque os moradores do bairro estavam tendo problema de atropelamento. Esse dia mesmo saiu no jornal. Isso daí vai ocorrendo. Ou o poder público toma o papel de fazer essa luta e evitar que esses problemas sejam graves, ou eles vão acabar tendo algumas manifestações desse tipo. Até o momento, todas elas sempre foram muito pacíficas. Candidato, o senhor apoiou a invasão do Pinheirinho, o PSTU foi um dos partidos que mais estiveram presentes lá na área. O senhor acha que a invasão de áreas particulares é instrumento de política habitacional e de justiça social? Olha, até a ocupação do Pinheirinho em 2004, não existia política habitacional para as pessoas que ganhassem até 3 salários mínimos aqui em São José dos Campos. Quer dizer, qualquer pessoa que ganhasse menos de 3 salários mínimos não podia entrar nem na fila da prefeitura por moradia. A Secretaria de Habitação foi criada em 2005, um ano depois da ocupação do Pinheirinho. Quer dizer, não havia, na verdade, nenhuma preocupação da prefeitura em atender aqueles moradores mais pauperizados, inclusive de mercado informal, que não tinham carteira assinada, como era a pessoa do Pinheirinho. Aquilo lá foi uma alternativa a uma falta de política municipal. Se tivesse tido uma política municipal, não ocorreria aquilo. Agora, eles tiveram toda a razão de fazer isso, e, inclusive, a ocupação do Pinheirinho mudou a política habitacional na cidade, deixou às claras o problema, forçou a prefeitura pelo menos em tese, a assumir o problema, só que na prática, é claro, né, a prefeitura que só vai fazer casa que dê através das construtoras, das imobiliárias, está na mão das imobiliárias, está fazendo isso daí. Esses dias mesmo o pessoal agora do Movimento Sem Teto está conseguindo, junto à Caixa Econômica Federal, Governo Federal, fechar a compra de terreno para fazer casa. Por que o prefeito não faz isso? Por que o prefeito não fez isso até agora, se tem todos esses planos para fazer a questão? Então, na verdade, o Pinheirinho foi uma reação a uma
uma falta de serviço público, há uma fila interminável que nós temos, porque vocês mesmos denunciaram no jornal que essa fila de moradia demora 70 anos para ser atingida no ritmo que faz a prefeitura hoje. E, portanto, quer dizer, foi quase uma revolta dos trabalhadores. Agora, o terreno do Pinheirinho, eu não sei quem que ocupou antes, né? Quer dizer, me parece que, até agora, a história daquele terreno é a coisa mais mal contada que a gente conhece, né? Não me parece que os anginastas tenham vindo aqui comprar aquele terreno. Então, há certas coisas também que não são bem explicadas, são colocadas como verdades absolutas, e aquilo lá é um terreno que um mega especulador devia para a prefeitura podia ter pego aquele terreno, e nós achamos o seguinte, que a prefeitura não deve perder aquele terreno. A prefeitura tem que pegar aquele terreno lá. Ele tem uma dívida hoje com a prefeitura de 15 milhões de IPTU, tem mais a dívida da multa lá, de mais 25 milhões que já deram de multa porque não limparam o terreno, tem mais multa com o governo federal. Você poderia, e o valor venal dele hoje é menor do que chega um pouco mais, o valor venal do imóvel lá dá um pouco mais do que isso, do que o valor dessas multas. Portanto, o governo podia adjudicar, pegar aquilo lá pelo valor venal e garantir essa área, seja para moradia, porque cabe muita coisa lá para ser feita, e também até para o hospital municipal. Ali é uma ótima região para ter o hospital regional, né? Não o hospital municipal, o hospital regional, que ele já colocou lá naquela outra área, mas ali é excelente, está perto das rodovias, pode ser muito bem aplicado. A prefeitura perder isso é porque quer deixar aquele terreno destinado à especulação. É isso que a prefeitura está fazendo, vai fazer o leilão, os especuladores vão comprar e vão fazer ali loteamentos de alto luxo, vão ganhar em cima daquilo lá. A prefeitura não deveria perder essa oportunidade. Só perde porque segue os interesses da especulação imobiliária. Candidato. Agora o seguinte, só destacar, né? A violência que nós assistimos lá na questão do Pinheirinho é algo que, na verdade, isso, que eu gostaria de perguntar para o senhor. No início desse ano, houve a desocupação da área e foi noticiado uma notícia que correu até o mundo, as fotografias da desocupação. Que influência o senhor acha que essa ação pode ter na eleição? Eu acho que a influência que tem é que a população não aceita aquela violência. Não gostou do que foi feito lá. Nós utilizamos, o Estado utilizou contra os moradores do Pinheirinho mais soldados do que foram utilizados na ocupação do Morro do Alemão. Quer dizer, para tratar com traficantes que teriam metralhadoras, foi utilizado um contingente menor de policiais do que foi utilizado aqui. A violência, derrubando casas com os pertences dentro, expulsando aquelas famílias no domingo pela manhã, quer dizer, de manhã, impedindo inclusive que elas pudessem, até mulheres e crianças pudessem se refugiar na igreja católica do bairro lá, que era onde o prédio melhor, que estava construído, tinha um telhado novo na igreja católica, era lá que seriam levadas mulheres e crianças, se tivesse alguma tentativa, porque sabiam que corriam de gás, balas de borracha, tudo. Foi o primeiro prédio a ser destruído, foi a igreja católica. Depois eles começaram a derrubar tudo, derrubaram tudo que tinha naquele bairro, os pontos comerciais, as igrejas evangélicas, enfim, derrubaram uma comunidade inteirinha, com uma violência tremenda ali, quer dizer, inclusive atingindo também a população ali do Campo dos Alemães. É algo que, na verdade, olha, ficou tão mal para o prefeito, para o governador, que depois disso eles tiveram que pensar em aluguel social, para compensar, mas eles não tinham pensado antes. Aí eles começaram a tomar as medidas paliativas, anunciar casas, anunciar mais casas aqui para a cidade, porque, na verdade, a repercussão internacional dessa violência, foi muito grande. E agora, é claro, que o PSDB vai ser conhecido aqui como um partido que agrediu essa população pobre. E não foi só lá não, né? Porque parece que nós fomos esses dias lá no bairro Santa Hermínia 2, chegamos lá, as pessoas estavam nos mostrando, essa casa aqui foi a que eles derrubaram, aquela casa lá foi a que a prefeitura veio aqui derrubar, porque o bairro irregular e a prefeitura queria impedir que os moradores construíssem, apesar que, lá eu perguntei, onde foram comprados esse lote? Na imobiliária, lá no Jardim Paulista, foram comprados numa imobiliária. Quer dizer, então, terrenos comprados em imobiliária, a pessoa está lá há 20 e tantos anos lá que comprou o terreno e não poderia construir. Essa violência que a prefeitura tem com os moradores pobres é que levou a essa... que, na verdade, não é aceita pela população de São José. Se você mudar a pesquisa e falar do Pinheirinho em relação à violência, nós vamos ver que a rejeição a essa violência é muito grande, é da maioria da população de São José. Candidato, o senhor
costuma dizer que PT e PSDB são farinha do mesmo saco. Na opinião do senhor, quem seria o melhor prefeito? Carlinhos Almeida ou Alexandre Blanco? Olha, eu tenho dito o seguinte, que as propostas do PT cada vez estão mais parecidas que a do PSDB. Elas estão chegando cada vez mais próximas. E vocês mesmos levantaram isso daí, a matéria no jornal, qualquer órgão da imprensa está vendo que as propostas são cada vez mais parecidas. Todo mundo quer mudança, ninguém aguenta mais esse governo como está aqui. Infelizmente, a proposta de mudança acaba sendo... hoje o Carlinho oferece muito pouca diferença em relação a isso. Esse daqui é um dos objetivos que a gente está lançando a campanha. Você vai falar que vai estar resolvido o problema de creche com aquelas propostas que estão apresentadas? Não vão estar resolvidas. Os dois falam, não, nós vamos municipalizar as escolas municipais, as escolas estaduais, e ainda vamos fazer creche. Bom, mas você vai ter gasto para fazer as escolas municipais. Você vai colocar... como que você vai fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Até o Carlinho fala que vai trazer a creche através de verba federal. Bom, vai ter 6 mil vagas de creche aqui colocada? Porque antes, se a prefeitura não fizer as creches, se a prefeitura não fizer a pré-escola, não adianta falar que vai municipalizar o sistema de ensino fundamental, porque isso daí não se viabiliza, né? Na verdade, não há verba para isso. Então, uma das coisas não vai ser feita. O que nós sabemos é o quê? Se municipalizar, o que vai acontecer? Que a população que hoje não tem creche, vai continuar sem creche. Então, quando a gente está falando das propostas, que elas estão muito parecidas, e na verdade todas elas têm o mesmo problema, que boa parte delas são inviáveis também, não serão cumpridas porque não vai ser possível dentro desse orçamento colocar essas questões, aí a gente denuncia que na verdade estão cada vez mais próximos um do outro. E aí nós não temos dúvida, por isso que nós temos a nossa candidatura e temos nossa própria proposta em relação a isso. Nós não acreditamos nessas duas propostas. Hoje foi perguntado para o senhor quem é o melhor prefeito, quem foi o melhor prefeito da história de São José. O senhor disse que esse prefeito ainda está por vir. Isso. E o pior? O pior é o Cury, é o atual prefeito. Nós nunca tivemos... eu desconheço momentos que você consegue em todo o bairro da cidade e todo mundo fala mal da saúde. Eu nunca lembro uma campanha que eu tivesse ido na cidade e todo mundo reclamar da mesma coisa. Um prefeito que usa, contra o Pinheirinho, permite, né? Que a gente tem em São José o que foi a violência contra a população do Pinheirinho. Um prefeito que não se move em relação a questões como GM e outras. Na verdade, é um prefeito que hoje é o pior prefeito que a cidade já teve. Nós nunca vimos uma cidade cujo orçamento triplicou em 10 anos. Nosso orçamento há 10 anos atrás era 600 milhões, hoje está na casa de 1 milhão e 800, um orçamento que triplicou nesse período. Ele só pegou o orçamento crescente, conseguir fazer um governo tão capenga como está fazendo hoje. Então você tem uma cidade maquiada, muito boa no centro, em determinados lugares, e depois você anda um pouquinho pelos bairros, você começa a ver, falta médico, falta creche, faltam os bens necessários. E se você vai um pouquinho mais para os bairros regulares, aí falta tudo. Aí não tem asfalto, não tem água, não tem esgoto, não tem nada. Aí você já vê como está ruim a situação da cidade, você tem quase 2 bilhões para gastar e a desigualdade social vigora ainda em São José dos Campos, vamos dizer assim, com aqueles matizes de cidade pobre, né? Você vai como se aquela cidade sem recursos que você conhece quando você vai para o interior, quando você vai, viaja por aí, que você vai vendo a cidade. Aqui São José tem áreas que são de cidades pobres. Candidato, o nosso tempo está se esgotando. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do senhor nesse nosso bate-papo e queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu queria agradecer aqui a vocês e dizer o seguinte, que há só um assunto que eu acho muito importante e que deveria entrar na pauta aí da Prefeitura. É a questão da fiscalização da Prefeitura, a respeito da transparência das contas da Prefeitura Municipal. O fiscal do prefeito municipal são os vereadores. Esses vereadores hoje não funcionam. Nós temos uma Câmara atrelada ao prefeito municipal. Em troca de uma emenda por uma obra a ser feita no bairro do vereador, esse vereador não apresenta emendas ao orçamento municipal, não discute o orçamento municipal e não fiscaliza depois a aplicação desse orçamento. Então hoje nós temos uma situação de que a cidade tem um orçamento muito grande e um fiscal que não funciona. Uma fiscalização que na verdade, comprovada quando você lê boletim de vereador da cidade.
Se você pegar o boletim da maior parte dos vereadores, é divulgando obras da prefeitura. A sua função principal, inclusive eu acho que até a pesquisa, o levantamento que fez o Vale sobre os vereadores, não pode se basear só no número de projetos, quais projetos, mostraram que projeto é só a maior parte deles são perfumarias, nome de rua, homenagens e tal. Isso daí é um aspecto. O outro aspecto é o seguinte, que ações de fiscalização que houve dos vereadores sobre o prefeito. Nenhuma ação nesse sentido. Então nós temos que ver o seguinte, uma Câmara como essa não interessa a cidade, não traz transparência, nós não sabemos como que é gasto esse dinheiro, como que está o gasto da SPDM lá no Hospital Municipal, qual é a auditoria que foi feita, qual o vereador está acompanhando o gasto da saúde. É claro que um vereador que vende o seu poder de fiscalização, ele vai querer o quê? Ele vai querer que o bairro dele tenha uma praça. Ele não vai pedir mais médico por saúde no bairro dele. Médico não dá para ver. A praça dá para ele soltar lá no papel que ele pediu a praça. Ele não vai pedir melhorias de determinados serviços que não dá para ver. Então é essa situação que nós estamos vivendo. É uma situação que a cidade não consegue fiscalizar o que está acontecendo hoje na prefeitura. Não consegue saber nem se aquela obra é a obra mais necessária para o momento. Por quê? Porque não há nada que faz. Então a prefeitura asfalta em cima de asfalto, faz praça em cima de praça, e tem lugares que não faz nada, né? Então você tem uma diferença muito grande, uma dificuldade muito grande. Nós pensamos que isso daí tem que mudar, que o prefeito tem que ouvir mais a população, nós pretendemos ter conselhos populares para governar, de maneira que não fique a discussão só de prefeito e Câmara Municipal. Nós queremos enfrentar essa situação e essa realidade aqui da Câmara Municipal hoje precisa mudar. São José dos Campos não pode mais continuar com um poder legislativo atrelado, impotente, como nós temos hoje. Então nós achamos que esse daí é um dos fatores políticos que faz com que tenha problema na saúde, tenha problema na educação, tenha problema no transporte. O fato de você não ter ninguém fiscalizando, na verdade são muito poucos vereadores que fogem desse esquema e não tem força para nenhuma ação fiscalizatória mais completa sobre o que acontece na prefeitura. Então a gente agradece aqui a atenção de vocês e acho que esses daí são os principais problemas que estão colocados. Nós pretendemos usar ainda esse tempo que tem aí da campanha para levar isso aí à população e chamar a população que precisa ter uma mudança. Precisa ter uma mudança na cidade, uma mudança realmente para valer e que infelizmente nós não estamos vendo. A população quer mudança. Isso aí nós já dá para perceber aí pelas pesquisas. Agora nós queremos fazer uma mudança que realmente signifique alguma coisa para São José dos Campos, alguma mudança concreta para São José dos Campos. E não só uma maquiagem aí, como tem sido proposta até agora pelos candidatos que estão à frente das pesquisas. Ok, encerramos assim a quarta sabatina da série promovida pelo Jornal Vale com os candidatos à Prefeitura de São José dos Campos. Lembrando que amanhã o nosso convidado será o candidato do PV, Cristiano Ferreira, com transmissão ao vivo pela TV O Vale a partir das 14h30. Os internautas podem enviar perguntas ao candidato pelo e-mail sabatina@vale.com.br, pela fanpage do jornal no Facebook e pelo Twitter com a hashtag Jogo da Velha Sabatina Vale, tudo junto. Tenham todos uma boa tarde. O quarto sabatinado pelos jornalistas de O Vale foi o candidato pelo PSTU, Ernesto Gradella,
Gradella, como o senhor saiu nessa sabatina e a importância desta reunião para discutir o futuro da cidade? Olha, eu gostei muito, porque a gente normalmente num debate tem aquele tempo, 2 minutos para responder a pergunta. Aqui nós tivemos um tempo amplo, as pessoas nos permitiram falar com mais detalhes, né, as propostas, algumas vezes perguntando novamente para que elas pudessem ser esclarecidas. Então isso daí nós achamos muito bom, quer dizer, esse tipo de debate é o melhor do que a gente pode ter, esse tipo de sabatina e tal. Possibilita realmente que a gente possa apresentar um pouco mais de detalhe as nossas propostas. Nós tivemos aqui mais tempo do que nós temos na campanha toda dentro da televisão, né? Onde a gente tem o nosso 1 minutinho e pouquinho lá a cada 2 dias. Então lá a gente tem que apresentar a proposta de maneira sintética, rápida, sem maiores considerações. Aqui não, aqui possibilitou que a gente pudesse fazer esse debate de melhor forma. E reta final de campanha, como que vai ser a estratégia do PSTU daqui para frente para conseguir uma melhor colocação nas intenções de voto? Mais tempo na rua, nós vamos estar fazendo mais campanha, o pessoal da militância do PSTU está mais motivado ainda a ir para a rua, e nós não dependemos, como nós não contratamos cabos eleitorais, o nosso trabalho é voluntário, nós já discutimos com todos eles e nós estamos sentindo cada vez mais o pessoal motivado a ir às ruas para levar a proposta. Então, essa parte final da campanha, essa parte final agora que falta para as eleições, vai ser com mais tempo aí na rua, com mais campanha ainda, que nós vamos fazer para poder conversar com o maior número de populares, com o maior número de joseenses. Tá certo, Gradella. Muito obrigado pelas suas respostas. E amanhã, o sabatinado da vez será o candidato do PV, Cristiano Pinto Ferreira. Você pode acompanhar pelo site www.ovale.com.br a partir das 14h30. A todos, uma boa tarde.